O importante é ter saúde. Aqui, no Saúde Interior, celebramos o bem-estar integrando corpo, mente e alma, porque a saúde é a base que nos sustenta diariamente. E para se juntar nesse conceito, siga a TV Interior e o Saúde Interior nas redes sociais e no site tvinterior.com.br. Compartilhe também este episódio com quem precisa de inspiração e juntos vamos promover mais saúde e vida. Olá, sou Patrícia Vilafanha, dentista e homeopata, e é uma honra estar com você. Bem-vindos ao Saúde Interior, o programa que cuida de você por inteiro. O episódio de hoje é um convite para entender sobre a saúde em equilíbrio e harmonia em todos os campos, com os ensinamentos do Dr. Samuel Hahnemann. Vamos mergulhar nos conceitos da homeopatia com a doutora e professora Flávia Baritz, homeopata, fisioterapeuta e radiestesista. Flávia, que alegria tê-la aqui conosco. Patrícia, é uma grande alegria estar aqui com você, compartilhando um pouquinho dos nossos ensinamentos. Eu espero tirar as dúvidas, né, de vocês, do público, para que deixe bem claro o que é homeopatia, os conceitos da homeopatia, e para que nós possamos fazer mais pessoas procurarem essa terapêutica incrível de reequilíbrio e cura do ser humano. É verdade, a homeopatia é encantadora. Flávia, para quem ainda não conhece a homeopatia, você pode explicar o que é a homeopatia? Sim, a homeopatia é uma ciência que ela vai pegar os propósitos, né? O que o Hahnemann trouxe para a gente? Os propósitos do semelhante e curar o semelhante. Ou seja, ele fez com que os medicamentos da natureza, do reino vegetal, mineral e animal, fossem feitos através ultradiluídos, ultradinamizados e succionados, que é uma técnica que ele utiliza para deixar o medicamento energético. Então, nós utilizamos dos meios da natureza para fazer o medicamento que o medicamento em altas diluições vão ser a cura para o que ele vai intoxicar. Então, um medicamento que é semelhante ao que você tomou, ao que o Hahnemann fez a experimentação dos alunos dele, né, com as pessoas sadias lá, tomando, por exemplo, uma camomila e vendo que uma camomila tomada muitas vezes ela causava uma agitação, é um medicamento bem indicado para quem tem essa agitação para acalmar. Então, a gente sempre vai falar pela lei dos semelhantes. O semelhante vai curar o semelhante. Essa é a principal lei da homeopatia e é o que diferencia dos outros sistemas, né? Por exemplo, os florais são feitos somente de flor, a fitoterapia é feita somente de plantas e a homeopatia não. Ela é utilizada desses três reinos e altamente diluído, sem problema de ter intoxicação e causa os benefícios para os males do ser humano. Perfeito. Você comentou que a homeopatia ela pode ser feita das plantas, dos minerais, dos animais e também ela pode ser feita de nosódios. Explica para nós um pouquinho o que é o nosódio. O nosódio são medicamentos que são feitos do próprio mal, né? É o que nós falamos. Então, por exemplo, Hahnemann, em um momento da vida dele, ele fez os nosódios tendo conhecimento de que algo estava adoecendo muito profundamente o ser humano, que eram os adoecimentos do início da humanidade. Então, ele trouxe, dando um exemplo aqui, né? O Psorinum, que veio da sarna. Então, ele fez o medicamento do próprio mal, né? Nós temos também medicamentos que a gente fala que são nosódios organoterápicos, são feitos da tireoide, medicamentos que são feitos do pâncreas. Então, a gente tem medicamentos também feitos
daquele semelhante que vai causar ou que está causando aquele adoecimento. Nós temos, por exemplo, também medicamentos feitos do pólen, medicamentos feitos de outras substâncias que são alérgenas muitas vezes para algumas pessoas e que homeopaticamente é o que vai ajudar a combater aquele mal. Então, esses são os organoterápicos. Perfeito. Samuel Hahnemann valorizava muito a individualização nos tratamentos dos seus pacientes. E o princípio do semelhante curar o semelhante. Como a homeopatia olha para cada pessoa de uma forma única, e por que isso faz a total diferença nos tratamentos? Patrícia, essa é a lei, uma das leis principais da homeopatia, a individualização, né? Então, nós não tratamos a doença, nós tratamos o doente. Então, uma dor de cabeça de uma pessoa é diferente de uma dor de cabeça de outra pessoa, porque são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com queixas diferentes, com padrões de comportamento, pensamentos diferentes. Então, nós priorizamos a individualização. Ou seja, a anamnese, né, a avaliação homeopática, ela é bem profunda, trazendo questões de alimentação, de sono, de temperamento, como lida com a vida, né, de que forma você gosta de ficar isolado ou em companhia. Então, a gente traz muitos conceitos, né, os traumas que a pessoa teve ao longo da vida, para que a gente consiga achar o melhor medicamento para ela, que nós chamamos de medicamento simílimum, ou medicamento constitucional, que é aquele medicamento que vai cobrir o maior número de sinais e sintomas do paciente. Então, nós não damos, né, receitinha de bolo, como eu costumo dizer nas aulas. A gente realmente aprofunda na individualidade, no ser humano, nas suas questões, para que a gente ache o melhor medicamento para ela. Perfeito. E só com esta introdução já dá para se encantar com a homeopatia. E ainda tem muito mais. Porque no próximo bloco vamos mergulhar na força vital e no poder dos remédios homeopáticos. Fiquem com a gente. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora.
Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Voltamos com Saúde Interior e com a doutora Flávia Baritz. E agora vamos entender como os pilares da homeopatia a tornam uma prática tão única. Flávia, o Dr. Samuel Hahnemann falava da força vital como base da saúde. Pode nos contar o que é e como a homeopatia atua para reequilibrá-la? Sim. A força vital é o princípio que nós temos para a nossa saúde, né? A saúde integrativa. Então, quando nós falamos que uma pessoa tem uma força vital alta, né? Quando ela está energética, quando ela tem aquele combustível dentro dela, ela tem saúde. E quando ela tem uma força vital desequilibrada, ela está doente. Então, a gente utiliza o conceito de saúde e doença dentro da força vital. E aí, como que a homeopatia olha para isso, né? Se o indivíduo está com uma doença, ele significa que esse indivíduo está com energia vital baixa, e a homeopatia vai ajudar a aumentar, reequilibrar essa força vital, trazer a saúde novamente para essa pessoa, né? Então, não é somente dar o medicamento, né, alopático, é tirar daquela crise, olhar a doença como algo que a gente dá um medicamentinho ali e ela melhora e a pessoa está reequilibrada. Não, não é isso, né? A gente precisa olhar o ser humano como um todo, com essa individualização que eu falei. Então, energia vital é a base para a gente ver, entender o ser humano, perceber que ele está saudável ou está doente, se a energia vital está boa, está desequilibrada. E é muito interessante esse conceito, porque eu costumo falar na aula para os meus alunos, né? Se tem um vírus dentro de uma sala e eu jogo lá, né? Alguém tá com uma gripe, uma virose, Covid, qualquer coisa que seja. Mas a sua energia vital está saudável, você está com energia vital alta, você não vai ter aquele adoecimento, né? Você pode até ter o contato, mas o seu corpo vai ter uma reação rápida. Então, quanto maior a energia vital, maior e mais rápida a reação que vai ter o seu corpo de reequilíbrio, né? Então, muitas vezes, aquelas pessoas que estão gripadas, mas gripa no dia seguinte já estão bem, ou às vezes o vírus da gripe está ali, mas passa batido, porque a energia vital está alta. Aquela doença precisa estar em ressonância com a energia do paciente para que ele se contamine. Então, o que a homeopatia faz, né? Eu sempre falo, se a gente acha o nosso Similimon, que é o medicamento de fundo, é o medicamento que é a nossa característica física, mental, emocional, energética, espiritual e epigenética, se esse medicamento me dá suporte, eu estou saudável, né? Eu não preciso procurar outros recursos, eu não preciso procurar outros medicamentos, nem outra homeopatia, né? Então, por exemplo, eu tenho um medicamento que é um medicamento que tem as minhas características. Quando eu preciso emocionalmente, eu tomo aquele medicamento e eu já reequilibro. Muitas vezes, né, Patrícia, o meu medicamento ele costuma ser na 200 ou na 1000 CH e eu tomo uma única vez e fico bem por muito tempo, né? Então, a gente também observa essa maravilha que faz a homeopatia de trazer o reequilíbrio para o sistema como um todo. Então, se fisicamente eu tô ruim, emocionalmente, mentalmente, a homeopatia vai conseguir me reequilibrar,
trazer consciência, que é bem importante, né? Ela vai trazer aquelas questões ali do inconsciente para a consciência e trazer para mim aquela saúde que eu precisava, né? Porque a saúde, o corpo físico, ele é o último que adoece. Então, imagine que tem os outros corpos que são o início do adoecimento, o campo espiritual, energético, mental, emocional, e o último é o físico. E a homeopatia, ela é capaz de reequilibrar todos esses campos. Então, né, é lindo, é gratificante a gente ver um paciente que às vezes está ali, né, com uma enxaqueca, com uma dor gástrica, com uma qualquer, né, com uma depressão, e a gente conseguir trazer esse reequilíbrio através dos medicamentos naturais, né, através de medicamentos que são do reino vegetal, animal, mineral, ou nosódios, organoterápicos, bioterápicos. Então, a gente poder trazer um reequilíbrio para esse sistema sem intoxicar, que é algo importante também, que muitas vezes a alopatia, ela faz isso no organismo, prejudicando ainda mais a saúde do indivíduo, desequilibrando aquela energia vital. Então, a finalidade da homeopatia é reequilíbrio da energia vital. Eu trazer aquela saúde, né, aquela saúde integral em todos os níveis energéticos para aquela pessoa. Perfeito. Como se fosse um resgate, uma restauração do próprio ser. Perfeito, isso mesmo. Você comentou sobre CH. Um dos aspectos mais curiosos da homeopatia é a dinamização dos medicamentos. Como esse processo funciona e o que é diferente da diluição? Uhum. O CH, né? Então, quem tá aí em casa vendo a gente, tem curiosidade, quem já tomou homeopatia, vai ver que o frasquinho tem algumas nomenclaturas na frente do nome, né? Então, por exemplo, fósforo, 30 CH, pulsatila, 5 CH. O que é esse CH? Esse CH significa centesimal hahnemanniana. É uma forma, eu vou explicar, né? O passo a passo. Num frasquinho, a centesimal hahnemanniana significa que naquele frasquinho, né, de 20 ou 30 ml, imagine que ele tem 100 divisões e uma parte é substância do medicamento e o resto é água e álcool. O álcool, ele é conservante, é um álcool de cereal que a gente pode tomar. Então, significa o quê, né, Patrícia? Que são medicamentos extremamente diluídos, dinamizados e succionados. O que eles fazem, né? Eles pegam um vidrinho, pegam uma quantidade aqui de gotas, passa para esse vidro e tem o processo que nós chamamos de sucção. Hahnemann descobriu que quanto mais longe ele colocava os vidrinhos, né? Imagina, gente, 1750, né? 1800, mais ou menos, ele colocava os vidrinhos e ele percebeu no cavalo, então ele tratava os pacientes ali a cavalo, e ele percebeu que quanto mais longe ele ia, mais os pacientes ficavam melhor um tempo maior. E ele começou a falar, mas o que tem de diferença a distância? E aí ele começou a ver o movimento do cavalo, né? Que é o movimento que a gente fala que é a sucção do medicamento homeopático. Quanto mais diluído, mais dinamizado e mais succionado o medicamento, ele é mais energético. Então, a gente fala que da CH12 em diante, não existe mais substância química, é somente energia. E onde que está essa energia, né? Essa energia vem lá da substância inicial, da matriz, ela vem nos vidrinhos de medicamento e quando chega na dose, a energia, ou seja, a assinatura daquele medicamento fica na água. É a água que é a carreadora de informações. Então, imagine uma CH1000, CH10000, é muito energético. Quanto mais energético o medicamento, mais ele vai entrar no nosso inconsciente, nas nossas questões mais profundas, energéticas, espirituais. E quanto mais física, né? Quanto tiver lá no CH5, CH6, CH11, quanto mais menor o CH, né? A centesimal hahnemanniana,
mas vai ter substância química ainda da matriz do medicamento, lembrando que a matriz é planta, animal, vegetal, e aí nós vamos tratar esse corpo físico, que ainda precisa da matéria, mas aquele que vai realmente trabalhar, curar todos os níveis energéticos é no momento em que a gente vai limpando as camadas e vai chegando nas dinamizações mais altas, onde a gente vai trazendo mesmo, entendendo para que daquela doença, qual que é a função daquela doença para aquela pessoa naquele momento daquela vida. Então a gente vai utilizando essas potências da centesimal hahnemanniana ao longo do processo terapêutico, olhando para ele se ele está com queixa física, mental, emocional, energética, a gente vai dar potências diferentes para cada caso. Sim. No consultório, os pacientes perguntam, vai ser gotinha ou vai ser bolinha? Isso também vale para as bolinhas, os glóbulos. Sim, vale para os glóbulos. E os glóbulos é bem interessante, né? A forma como faz, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas as gotinhas você vai lá, né? Fica lá succionando e vai aumentar a potência. Como que faz com o glóbulo? O glóbulo, eles pegam lá o medicamento já pronto naquela centesimal e eles vão impregnar os glóbulos, né? Então, eles vão impregnar com aquela potência que a gente pede e vão dar para o paciente aquela potência ali que ele pediu, né? Então, às vezes as pessoas... E a gente fala, né, gente, quem aí tem homeopatia em casa, a gente precisa sempre, antes de tomar, succionar pelo menos umas 10 vezes na palma da mão. É como a gente acordar o medicamento homeopático. E eles perguntam, mas e o glóbulo, como é que faz? Não, o glóbulo já está ali, não precisa succionar, porque ele já está impregnado com a energia daquele medicamento. Então, você pode tomar, que a mesma função do líquido é a mesma coisa do glóbulo. É a mesma coisa, muito bom. A homeopatia trata de pessoas e não de doenças. E é aí que faz dela uma prática única. Vamos para uma pausa e já voltamos com a Flávia Baritz. Até já! Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV In, de segunda a sexta ao meio-dia, com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta com Saúde Interior e a doutora Flávia Baritz. Agora vamos descobrir como a homeopatia
pode nos apoiar no dia a dia. Flávia, como a homeopatia pode ajudar as pessoas a enfrentar desafios como a ansiedade, o estresse, alergias ou doenças que persistem por muito tempo? Perfeito, Patrícia. A homeopatia, ela pode ajudar de diversas maneiras, né? Então, a maneira mais simples das pessoas que querem ter um contato com a homeopatia é entrar em contato com o homeopata e pedir, por exemplo, ou numa farmácia homeopática, da botica homeopática, onde você vai ter lá os medicamentos mais básicos, né, para uma gripe, um resfriado, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, e para outras diversas outras queixas, né? A gente fala que a gente nem nomeia a doença porque a homeopatia trata o indivíduo, ela trata o ser humano. Mas nas farmácias homeopáticas você pode encontrar sim medicamentos já de primeiros socorros, né? Medicamentos mais comuns ali do dia a dia que você pode levar para viagem, você pode ali para um enjoo, né? Um mal-estar, algo assim mais comum, mais rotineiro, e também pode ajudar de diversas outras formas, em todos aqueles níveis energéticos que eu já citei, para que você tenha o seu medicamento de fundo. Então, por exemplo, né, se a gente está tratando alguém com uma gripe, um resfriado, alguém com um processo de otite, sinusite, rinite, uma depressão mesmo, ou um processo de tristeza, de perda, morte de alguém, enfim, é necessário que faça uma avaliação, porque o indivíduo, ele é único, né? A gente dá esses primeiros socorros, que seria o primeiro socorros mesmo, mas eu sempre falo da importância de ter um tratamento individualizado, para que a gente possa olhar para o ser humano e trazer isso, o medicamento para ele. Então, se naquele momento da vida ele está passando por alguma situação, né, dessas que você citou, que eu falei, que ele procura um homeopata para trazer um medicamento que vai dar apoio naquele momento da vida dele, né? E nós temos, assim, hoje catalogados quase 4.000 medicamentos homeopáticos. Então, a gente tem para cada pessoa, para cada detalhe. O que as pessoas procuram muito, né? É aquele tratamento, quando eles chegam pra gente, eles falam assim: olha, eu já tentei de tudo, nada resolveu, né? Eu já fui em médico, já fiz de tudo, né? Até processos espirituais, já tentei, nada resolve. E aí eles chegam pra gente, porque com esse olhar individualizado, olhando para ele, olhando para os traumas, olhando para os medos, para os desafios, para os sintomas peculiares, que é muito importante também a gente falar. Esses sintomas são aqueles mais estranhos, né? Sensações estranhas que às vezes as pessoas vão chegar em um médico, ele vai mandar para o psiquiatra. Nós acolhemos porque dentro do repertório nós temos medicamentos que vão ajudar nesse processo, vão ajudar nesses sintomas, vão ajudar nas queixas que a pessoa tem, que ela vem trazendo para a gente, e com o nosso olhar humanizado inteiro, né, integrado ali, a gente vai poder dar um amparo homeopático para ela. Então, em 2 momentos, né, lembrando, primeiro socorros e o momento que a gente precisa aprofundar para trazer o simílimum, para trazer aquele medicamento realmente que vai cobrir o maior número de sintomas da pessoa. Então, a gente tem recurso para todos os momentos aí, Patrícia. É verdade. E lembrando que a homeopatia financeiramente é muito mais vantajosa financeiramente, fora o que a gente já está falando, não é? Dr. Hahnemann enfatizava a importância de escutar o paciente com atenção e com um olhar totalmente individualizado. Como essa conversa cuidadosa influencia no sucesso do tratamento homeopático, sabendo que ele já é acolhedor? O tratamento inicia pela escuta. Quando nós trazemos uma escuta com coração, né? Os meus alunos sabem, eu sempre falo, gente, ouça com o coração e com a pineal, né? Ouça aqui dentro,
porque nós abrimos uma intuição muito grande, né? A gente ouve com todos os sentidos, a gente abre um canal de conexão espiritual muito grande, divino muito grande, porque a gente está ali entrando no campo da pessoa. A gente abre, né, o nosso campo para que acolher aquela pessoa naquele momento. Então, aquela escuta amorosa, ela já é o início, né? E às vezes é 50% do tratamento, porque muitas vezes mesmo, é a primeira vez que a pessoa tem possibilidade de falar daquilo, de falar abertamente, de não sentar numa cadeira e levantar 2 minutos depois com uma receita, né? Então, ela vai poder, a gente acolhe aquele paciente com todas as demandas, sem julgamento, sem nada, né? Realmente com um coração muito amoroso, um coração homeopático ali, querendo ajudar aquele ser humano aflito. E muitas vezes, como eu disse, eles vêm aflitos, né? Eles já tentaram de tudo e a gente precisa ter esse coração aberto para que a escuta seja o primeiro passo, um passo de confiança, onde o paciente vai se sentir seguro, onde nós damos suporte durante o tempo inteiro de tratamento, ou seja, ele faz a consulta, ele tem um retorno, ele vai sempre ter o contato ali direto, né? Tão diferente às vezes da gente ir num pronto-socorro, procurar um médico de convênio que a gente fica perdido. Se precisar falar com alguém, com quem que a gente fala, né? A gente corre de novo no hospital e é atendido por outro médico. E assim, é claro, né? Sem julgamento com a medicina, ela é ótima, ela tem todas as suas vantagens, mas essa escuta amorosa, essa escuta humanizada, essa escuta individualizada, ela faz toda a diferença no tratamento. É quando realmente o paciente, né, já inicia o processo de acreditar naquele profissional, acreditar que aquilo vai dar certo, né, e não sendo a homeopatia um efeito placebo, mas o bem-estar, ele já é um efeito benéfico para aquele ser humano, né, acreditar, confiar, saber que vai ter o telefone do homeopata, qualquer coisa ele vai estar lá para auxiliar ele naquele momento. Então, isso tudo, né, já é um ganho enorme. Eu vejo, Patrícia, que a profissão de terapeuta homeopata, ela vem crescendo muito. Depois da pandemia, nós tivemos um crescimento, assim, exponencial, porque as pessoas passaram a olhar, né, de uma forma sem saber se podia ou não confiar no que estava acontecendo, se aquilo era real ou não, porque as pessoas saudáveis morriam, né? E as pessoas que não eram tão saudáveis sobreviviam. Então, o que estava acontecendo ali, né? Qual que era a explicação? E a gente, dentro da homeopatia, a gente trouxe um olhar individualizado para cada um, né? Que as pessoas, muitas vezes, saudáveis do corpo, não estavam saudáveis nos outros níveis. E realmente elas partiram, né? Então a gente nós trouxemos ao longo desses anos, desses 4, 5 anos, uma visão diferente de saúde integrativa, em que as pessoas estão cada vez procurando mais homeopatia e sendo beneficiadas, né? A família inteira acaba tratando homeopaticamente por conta dos benefícios de ser mais barato, de não ter efeito colateral e de ter aquela confiança no profissional que vai estar ali amparando, vai estar ajudando, né? E vai ser ótimo para aquela segurança que já é o início do processo de cura do paciente. Perfeito. E quando a gente trata as crianças, a gente também trata os pais. Então é um olhar muito amplo, acolhedor e ao mesmo tempo individualizado. Sim, a gente sempre vai tratar a família junto com a criança, porque muitas mães chegam para tratar as crianças e aí quando ela começa a avaliação, porque a nossa avaliação homeopática começa com as mães e com os pais, quando nós começamos a questionar e perguntar, eles percebem que eles precisam, né? Então eles vão e falam, eu acho que eu que precisava, depois o meu filho é o que vou marcar. Então acaba realmente eles tendo essa consciência
de que nós estamos num campo conectado com a nossa ancestralidade, né? Então, nós temos as informações não somente da mãe, do pai, mas dos avós, bisavós, trisavós, e tudo isso ressoa no meu campo. Os meus filhos, quando adoecem, eu olho para mim, para o meu marido, porque eu entendo que tem algo dentro do campo, dentro do nosso sistema que está desequilibrado. Então, a doença, ela tem um processo, ela tem um para quê, ela tem uma função dentro do sistema. Se eu consigo entender, ressignificar para que ela veio, a homeopatia me ajuda a trazer consciência e eu consigo reequilibrar, não somente a criança, mas a família inteira. Não somente uma mãe que procura, mas a família inteira. Então, essa importância também de trazer a consciência para a família toda se reequilibrar, porque estamos todos conectados, né? É verdade. E é um verdadeiro presente entender como a homeopatia é uma prática tão acolhedora. No próximo bloco, vamos falar sobre como levar esse cuidado para a vida real. Voltaremos já já. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. Dropzando na TV é um programa onde a cultura pop ganha vida de um jeitinho diferente. Eu sou Daya Moraes e trago para vocês todos os sábados às 16 horas aqui na TV Interior toda aquela áurea maravilhosa e saudosa dos anos 90 e 2000 com músicas e artistas lendários que marcaram gerações. Eu aguardo vocês todos os sábados. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Chegamos ao último bloco deste episódio fantástico com a doutora Flávia Baritz. Agora vamos aprender como aplicar a homeopatia no nosso dia a dia. Flávia, como alguém que está começando com a homeopatia pode trazer esse conceito para a saúde e prevenção e não só para tratamento e terapêutica? Nós temos, né, dentro da homeopatia,
os recursos, os medicamentos que vão trazer essa abordagem, né? Como que a gente vai trazer para o dia a dia? Então, por exemplo, eu costumo falar, né, que agora, nesse período em que nós estamos do outono, indo para o inverno, o que que a gente pode fazer? Né, nós temos medicamentos homeopáticos como o Influenzino, o Oscilococcinum, que já vem, né, na farmácia ali pronto, que você pode também adquirir em forma de glóbulo, já está prontinho lá a caixinha para você tomar para sua família. Nós temos outros medicamentos, né, Gelsêmio, medicamentos que vão ajudar a você trazer uma consciência, uma saúde melhor no seu dia a dia. Né? Nós temos também, que eu acho bem importante falar, os medicamentos para o fígado, por exemplo, que vão ajudar na desintoxicação, vão ajudar a melhorar, né, o fígado, como está relacionado com a raiva, está relacionado também com os olhos, né, na medicina chinesa, vai ajudar a ter mais clareza para a vida. Então, tem medicamentos também que vão ajudar nessa desintoxicação hepática, trazendo mais saúde, mais discernimento, mais alegria, porque a gente vai passar a não desintoxicar o que dá raiva, né? O fígado, então a gente vai passar a ter mais alegria. Então tem diversos medicamentos que a gente pode estar utilizando no dia a dia para ajudar na nossa saúde como um todo. Né? Se eu tenho uma prisão de ventre, meu intestino não tá bom, além da alimentação, o que que eu posso trazer para esse intestino? Quais os medicamentos? Então, nós temos diversos recursos aí que no dia a dia a pessoa pode estar reequilibrando, mesmo que ela esteja, né? É importante falar, mesmo que ela esteja com uma saúde equilibrada, muitas vezes os medicamentos de desintoxicação vão ajudar também a limpar melhor aquele organismo, né? A trazer, inclusive, a mente mais aberta, mais consciente, porque a gente limpa o corpo físico e a mente também ajuda, né? A limpar, a ficar mais tranquilo, a ter menos ansiedade. Né, nós sabemos da importância aí do intestino, né, esse eixo intestino-cérebro. Então, quanto mais a gente conseguir trazer os homeopáticos e os alimentos para que também limpe esse intestino, a gente vai ter uma mente mais tranquila, mais eficaz, né, no dia a dia, a gente conseguir ter atitudes mais sadias, mais leves, enfim. Tem muitas formas a gente trazer a homeopatia para o dia a dia, né? Muitos medicamentos já têm disponíveis nas farmácias e tem medicamentos homeopáticos que são manipulados através de receitas feitas por homeopatas que você manipula e vai dar continuidade no seu tratamento. Então, o recurso é o que não falta aqui para tratar com homeopatia. E desparasitação? A homeopatia pode fazer também? Sim, a homeopatia pode fazer desparasitação, é excelente, né? A gente traz os medicamentos homeopáticos junto com o que a pessoa traz de simílimo, né? O que ela traz ali de similitude, que ela está também fazendo com que o terreno biológico dela seja propício aos parasitas, né? Então, da mesma forma que eu falei da energia vital, quem vai ter parasita é aquele que vai ter um terreno biológico ali propício. E a homeopatia é excelente, né? Homeopatia, as tinturas, o chá, são todos ótimos para fazer a desparasitação sem precisar tomar um medicamento alopático ali, que muitas vezes, né, é uma bomba para o fígado. Então, a gente tem o recurso aí da homeopatia, principalmente para as crianças, é maravilhoso. Perfeito. A homeopatia pode causar alergia? Tem gente que é alérgico a um remédio homeopático? Não, alergia não, mas temos pessoas que são hipersensíveis à homeopatia, né? Então, tem pessoas que uma gotinha faz um efeito enorme para ela, né? Faz um efeito como se fosse um tratamento de um mês. São pessoas que a gente fala que são hipersensíveis, que nós tratamos elas também com homeopatia, mas de uma forma diferente. As gotas vão ser muito diluídas, os glóbulos vão ser muito diluídos, né? Mas não precisa ter medo de tomar uma homeopatia e começar a passar mal, né? Realmente é uma terapêutica segura,
né? Ela é recomendada, não é somente para alguns especialistas, né? Muitas vezes a gente ouve que é exclusividade, a homeopatia não existe exclusividade de uma área só. Ela é especialidade de algumas áreas e outras têm no conselho deles, como eu, né? Sou fisioterapeuta e dentro do meu conselho de fisioterapia eu tenho a homeopatia como uma prática integrativa e complementar. Dentro do Conselho Brasileiro de Ocupação, da CBO, nós temos o terapeuta homeopata, não médico. Então, a nossa legislação brasileira, ela é sim para que todos sejam, possam ser homeopatas, possam usar a homeopatia, sem que seja exclusividade. Mesmo a pessoa sendo especialista, ela não é exclusiva, né? A homeopatia ela não tem um dono, né? Não tem uma área que é dona dela e ninguém mais pode usar. Então, a gente tem isso como... Por quê? Porque é uma prática segura, quando bem usada, quando bem estudada, a gente consegue trazer isso tudo com outro olhar de doença, né? A gente não vai olhar com adoecimento alopático, não é somente o fisiológico. Claro que é muito importante, né? A gente sempre fala a importância de estudar, como no nosso curso a gente dá, né, fisiopatologia da doença, a gente traz os conceitos fisiológicos também do adoecimento, que é muito importante, mas muitas vezes eu conheço pessoas excelentes homeopatas que não são da área da saúde, né? Inclusive a Melanie, casada com Hahnemann, a última, né, a última esposa dele, ela era excelente homeopata e não era médica, né? Ela aprendeu com ele, veio trazendo os ensinamentos, e a gente tem diversos outros nomes aqui no Brasil também que não eram, né? Inclusive o Vitoucas, não é o médico e é homeopata, excelência de renome, porque entende o ser humano integralmente, não só a parte da doença, do físico. Perfeito. Tem uma idade específica para tomar homeopatia? Pode ser durante a gravidez, a mamãe toma homeopatia e o bebê já nasce homeopatizado? Ou uma pessoa de idade? Porque eu fui aluna da Flávia, né? Eu fiz homeopatia com a professora Flávia. Isso, excelente aluna aí. Ai, Não tem obrigada. idade, não tem idade para tomar. A mulher grávida que toma, a criança nasce homeopatizada, a chance de nascer muito saudável é muito maior, não tem crises, né? As minhas crianças, né? Eu sou homeopata comecei o curso em 2009, então me formei em 2010 como homeopata, já tem aí, né, 15 anos, e minhas crianças nasceram homeopatizadas, né? Muito antes eu já tomava homeopatia. E hoje eu falo assim, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eles são super saudáveis, né? Extremamente saudáveis. Eles têm uma alimentação também excelente, né? São crianças ativas, são crianças felizes, são crianças ali que não adoecem. A gente sempre tem homeopatia em casa para cada um, né? Para cada simílimo aqui. Então, desde a gestação, bebê, criança, adulto, idoso, animais podem ser tratados com homeopatia. Não tem nenhuma contraindicação para iniciar o tratamento homeopático. Perfeito. E para um próximo episódio a gente também vai falar de homeopatia nos ambientes, né? Sim, ótimo assunto. Isso, perfeito. Para quem abraça a homeopatia com dedicação, quais são os benefícios que podem aparecer com o tempo, tanto no corpo como em outros campos? Olha, eu costumo falar que, assim, como a homeopatia, ela é muito energética, ela vai além do que a gente imagina do nosso corpo, né, do meu. Então, por exemplo, quando eu tô dando uma homeopatia para uma criança, vai ressoar a família inteira. Quando eu tô dando homeopatia para o animal, vai ressoar a família inteira. Quando eu tomo homeopatia, a minha família é beneficiada, né? Quando eu tomo homeopatia, os meus ascendentes, né, os meus ancestrais são beneficiados,
porque a gente vai além do corpo físico, né? A gente vai além da matéria. Ela traz um reequilíbrio como um todo. Então, quando a gente fala do corpo físico, é a pontinha do iceberg, é o pedacinho, é o menorzinho que a gente pode ver, daquela profundidade que tem, né, daquele adoecimento que veio para trazer uma consciência para aquela pessoa, e quando ela é reequilibrada, o benefício se transforma na empresa dela, dentro de casa, onde ela passa, né? E a gente costuma receber muito, eu costumo receber muito relato das crianças que a gente trata com homeopatia, as professoras falando com a mãe o tanto que as crianças melhoraram, porque a gente ouve da mãe, mas ouvindo de fora, né, também ajuda a acrescentar esses benefícios. Então, tanto que reequilibra como um todo, né? Então, ela vai além do que a gente pode imaginar, além dessas, né, da barreira física aqui, desse corpo que a gente tá, ele realmente transcende para lugares inimagináveis. A gente tem um reequilíbrio na vida como um todo. E eu vou além, né, Patrícia? No emprego, no trabalho, eu me abro para novas possibilidades. Pessoas conseguem trabalho porque estão em equilíbrio com elas. Pessoas conseguem engravidar porque estão em equilíbrio, conseguem um namorado, um marido, um relacionamento saudável porque estão em equilíbrio. Então, a gente traz esse equilíbrio que vai ressoar em todas as partes da vida da pessoa, né? A gente traz essa consciência, né, do que a saúde, do que o paraquê da doença veio e a gente ressignifica e traz um conceito de saúde integral, e esse novo olhar, né? Ela realmente transforma. O que eu mais ouço, né? Uma das palavras que eu mais ouço é a transformação e a leveza que traz, né? É uma vida leve, você deixa aquelas bagagens, aquele peso, e a homeopatia traz um novo olhar, uma vida leve aqui para aquela pessoa. Podemos falar que a homeopatia ela é atemporal e multidimensional? Podemos, isso vai muito da outra técnica da liberação Sim. radestésica homeopática, que ela sim, multidimensional e atemporal. Ela vai trazer um reequilíbrio para os nossos ancestrais que passaram por aqueles mesmos traumas, independente, porque nós todos estamos no campo coexistindo. Eu, meus ancestrais, passado, presente e futuro coexistem. Então, ao mesmo tempo que eu estou tomando homeopatia, estou me reequilibrando, aquela consciência que eu estou tendo aqui agora, como eu tenho a memória de todos que já passaram na minha árvore genealógica, dentro de mim, eu tomo consciência por todos nós. Então, é como se a gente estivesse dando benefícios, trazendo benefícios para a nossa ancestralidade toda, para a nossa genealogia, né, para os nossos filhos, porque toda a consciência que a gente tem aqui agora, como eles têm as nossas células, assim como nós temos os nossos antepassados, eles também vão se beneficiar com isso. Então, a gente fala que é pingar uma gotinha, né? Mas que aquela gotinha, ela transborda o oceano inteiro, sem a gente ter dimensão do tanto de benefícios que ela traz para a humanidade. A gente não consegue mensurar até onde reverbera, né? A gente só consegue ver o sorriso dos pacientes chegando e falando assim, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Não é? Isso é tão bom, é tão gostoso, não é? Muito, muito. Eu acho que é um presente, né? Sim, realmente, é um verdadeiro presente. E é um dos motivos que eu fui convidada pelo Danilo Bueno para fazer esse programa, e eu sou tão encantada, tão apaixonada pela homeopatia, que eu falei assim, o saúde interior, ele tem que abordar esses campos. Porque saúde não é só saúde do que a gente está acostumado a ver num hospital, num consultório, num pronto-socorro, numa farmácia, né? Essa saúde interior, ela é muito importante. É um dos motivos que o programa chama Saúde Interior, que tem essa abordagem de todos os campos.
Muito bem. Perfeito, perfeito. Flávia, para fechar com uma gotinha de quero mais, gostaria que você deixasse uma mensagem convidando todos a conhecerem a homeopatia e o conceito que une a ciência, a sensibilidade, o equilíbrio, como o Dr. Hahnemann nos ensinou. Quero fazer o convite para vocês que sentem no coração que precisam de algo além do corpo físico, que já tentaram muitas alternativas e não conseguiram benefícios, ou que queiram trazer essa cura interior mesmo, que procurem a homeopatia, né? Ela vai tratar a individualidade, o ser humano único, exclusivo, não existe um ser humano igual ao outro. Então a gente tem dentro da homeopatia, dos medicamentos homeopáticos, a possibilidade desse reequilíbrio da energia vital, trazendo a saúde integral para a pessoa, independente do nome de doença, independente do que você tem, independente se a medicina diz que é curável ou incurável, que você tem que tomar medicamento para o resto da vida. Vale a pena você ter um olhar de um homeopata que vai te ver como um todo, vai entender os seus processos, vai entender que você não é a sua doença e que ela está aí somente para te dar um para quê, uma dica do que você precisa ver. Quando você entendeu para quê, ela perde a função. Então, a homeopatia vai ajudar você a entender o para quê da sua doença. Perfeito, que lindo. Flávia, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento tão precioso sobre a homeopatia. Tenho certeza de que muitos vão se inspirar a cuidar da saúde com mais consciência e com mais carinho. Queremos você de volta para falar ainda mais sobre a homeopatia. E aqui fica o convite para nos explicar sobre um tema inédito: radiestesia e homeopatia de mãos dadas na saúde do sistema familiar. Aceita? Claro, adoro esse tema, será um grande prazer conversar com vocês sobre isso. Perfeito. Muito obrigada muito pelo obrigada. convite, eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigada e te espero. Em breve estaremos aqui novamente conversando. Com certeza. Hoje aprendemos com a doutora Flávia Baritz como a homeopatia pode nos guiar no caminho da saúde e dedico este episódio a todos que buscam o equilíbrio e o resgate do seu ser, que é único. Compartilhe esse episódio com quem você quer ver bem. Deixe seu like e se inscreva para continuar com a gente, aprendendo sobre ter e manter a saúde interior. Até o próximo programa e lembre-se sempre que o importante é ter saúde.